Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Viva e Eficaz. Hoje é dia 25 de dezembro, data em que comemora-se o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, denominada assim Natal. E nós aproveitamos para trazer uma reflexão da Palavra de Deus a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da Bíblia Sagrada. Vamos à leitura que está em Gálatas capítulo 4, dos versículos 4 a 6, que diz assim: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, conforme nós podemos compreender nesse texto, o apóstolo Paulo, ele narra dizendo que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Eu gostaria de chamar a atenção para o significado da palavra plenitude. A palavra plenitude significa que esgotou-se, está cumprido, não tem mais o que esperar, ou seja, o tempo da promessa do Messias já havia se esgotado. Deus não tinha mais para que enviar nenhum outro profeta para continuar falando a respeito da vinda do Messias. Chegou o momento dele mandar o Messias, ou seja, o Espírito de Deus se fez carne para no meio dos homens habitar e assim levar a palavra de salvação para todas as pessoas. Nós vamos trazer uma reflexão para você, para que você compreenda que essa festividade natalina nada tem a ver com o sentimento cristão do nascimento de Jesus Cristo. É uma festa recheada de profanismo, recheada de paganismo, recheada de fábulas ufânicas. Irmãos e amigos, nós vamos agora trazer a vocês um tour na Bíblia Sagrada a respeito da promessa e do cumprimento das profecias. Em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, está escrito assim: Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Essa foi a promessa de que ele viria da tribo de Judá. Essa profecia foi cumprida em Lucas, capítulo 3 e versículo 33, que diz assim: Filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esron, filho de Farés, filho de Judá. Então, aqui se cumpriu a profecia a respeito da descendência de Davi. Nascerá em Belém. Em Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 1, está escrito assim: Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam os tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Essa profecia estava falando a respeito de que Jesus Cristo nasceria em Belém. E foi cumprida literalmente em Mateus capítulo 2 e versículo 1, conforme diz: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nascerá de uma virgem. Essa foi uma outra profecia, que está escrita lá em Isaías capítulo 7 e versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco,
Cumprimento da profecia. Mateus 1,18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Quem visitou Jesus Cristo lá na manjedoura? É comum nós encontrarmos a encenação do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, em que as pessoas colocam ali uma manjedoura, uma criança, e colocam também personagem de 3 reis com coroas, chamada assim de reis magos, e também pastores adorando o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia narra que Jesus Cristo foi visitado, recém-nascido, ainda ali na manjedoura, pelos pastores, conforme nós podemos ler aqui em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador do mundo, o Messias, o Senhor. Nós podemos aqui concluir que o Natal, da forma como é encenado, como é comemorado, não tem nenhum respaldo bíblico. A começar o dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro foi uma data apenas convencionada pelas autoridades romanas, quando Constantino decretou que a religião do Império Romano passaria a ser as dos cristãos. E, ao mesmo tempo, o Império Romano era pagão, acreditava em diversos deuses, era politeísta. E acontece que no dia 25 de dezembro, eles comemoravam o dia do Sol Invicto, ou seja, era uma festa pagã. E aí as autoridades religiosas daquela época estavam dentro do Império, trabalhando a serviço de Roma. Eles chegaram à conclusão que no dia 25 de dezembro, em vez de se comemorar o dia do Sol Invicto, comemorava-se então, a partir dali, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, foi fixada o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus Cristo. E toda a fábula, toda a alegoria daquela festa pagã veio também para dentro da comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que não teve nenhuma visita de reis a Jesus Cristo quando ele estava na manjedoura. Em Lucas, no capítulo 2, narra toda essa história do nascimento, todo o acontecimento das pessoas que tiveram a oportunidade de visitar Jesus Cristo ainda ali na manjedoura. Os magos visitaram Jesus Cristo. Conforme está escrito em Número capítulo 24 e no versículo 17, o profeta Balaão fala a respeito dessa estrela que os magos viram lá no Oriente, como está escrito assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Essa profecia foi cumprida literalmente em Mateus, no capítulo 2, a partir também do versículo 2
quando os magos vão a Jerusalém para fazer a visita a Jesus Cristo, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ou seja, Herodes, quando ouviu que os magos do Oriente estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus para visitá-lo, é óbvio que um rei deveria ter nascido em um palácio, motivo pelo qual os magos se dirigiram a Jerusalém e foram diretamente ao palácio. Mas essa notícia trouxe perturbação a Herodes, porque ele não queria que nascesse nenhum ali em Israel que viesse a ser rei. E ele se preocupou e chamou as autoridades conhecedoras das Escrituras para trazer uma interpretação à luz das profecias a respeito de quando e onde poderia nascer o Messias, esse tal rei. E, conforme está escrito aqui no texto, os escribas, os doutores da lei, chegaram à conclusão que, segundo a profecia, ele teria nascido em Belém. E ali Herodes manda chamar os magos secretamente e pergunta: quando é que essa estrela apareceu a vocês? Ele queria ter uma noção qual era a idade dessa criança. Porque se ele nasceu mediante um sinal profético, ele queria saber o tempo dessa estrela. E acontece que ele informa aos magos que Jesus Cristo havia nascido em Belém e não ali em Jerusalém. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando-se sobre o lugar onde estava o menino. Observem que os magos, quando partiram de Jerusalém, aquela mesma estrela que havia aparecido a eles lá no Oriente, agora veio e serviu de guia, porque o texto diz que a estrela foi à frente deles, os guiando, e que quando chegou ali no local, ou seja, na casa aonde a criança estava, a estrela pairou por sobre essa casa. Nós podemos ver que os magos não eram reis e que eles visitaram o menino, não foi na manjedoura, foi em sua casa. E conforme nós podemos analisar, Herodes fez a recomendação que depois que eles identificassem o local onde o garoto estivesse, era para que eles pudessem voltar lá, porque o Herodes expressou que havia também desejo no seu coração de visitar essa criança. O anjo do Senhor apareceu aos magos e falou para eles
que eles não voltassem mais para Jerusalém, porque Herodes queria matar a criança, de forma que eles tomaram outro caminho. O texto não fala em nenhum momento a respeito de reis magos, nem de que eles seriam 3, narra apenas que eles eram magos. Mas o texto bíblico narra também que eles levaram 3 presentes. Talvez, pelo motivo desses 3 presentes, eles chegaram à conclusão dessa ideia de ser 3 e eles serem reis. Mas reis de quê? De onde? De qual país eles eram reis? Não existe nenhum registro na Bíblia a respeito desses reis. E eles levaram ali 3 presentes, que foi o ouro, o incenso e a mirra. Esses 3 presentes têm um significado muito profundo na vida de Jesus Cristo. Primeiro, quem recebia presente, ainda criança, de ouro, era aquele que era herdeiro de um trono, aquele que seria rei. O incenso levava um sentimento sacerdotal na vida de Jesus Cristo, porque eram os sacerdotes que utilizavam o incenso para fazer ali a queima do incenso no altar do incenso, que era uma expressão de louvor para Deus. A mirra servia para embalsamar o corpo, mas também era um unguento que era colocado por sobre algumas enfermidades para se obter a cura. Logo, a mirra significou na vida de Jesus Cristo o poder da cura. E nós podemos finalizar dizendo para você que o Natal, que representa o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está desprovido totalmente desse consumismo que existe nessa época do ano. Ele não tem nada a ver com essas festividades, com essas farras, essas bebedeiras que as pessoas vão para fazer parte, achando que com aquilo, bebendo muito, se embriagando, está comemorando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ele pode ser comemorado em nossas vidas ao nós darmos a oportunidade para que todos os dias o Senhor possa renascer em nossas vidas. Nós precisamos de demonstrar para o mundo que Jesus Cristo é novo, ele nasce a cada manhã, todos os dias, quando nós levantamos, porque nós temos Jesus Cristo em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro sentimento natalino, é o verdadeiro sentimento cristão do advento, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim Deus nos abençoe e nos guarde. E continua escutando a palavra de Deus e seguindo a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Um forte abraço. Muito obrigado.